E eu falando da música preferida, a música que marcou, embora não tenha toda essa adoração por New Order, talvez por uma pegada mais roqueira, mas respeito e valorizo, né, a pegada... Mark Clubber, que eu já conheço. Não. Então, tá. Vamos passar para o nosso próximo assunto, Leandro. Vamos lá. Vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre um brinquedo histórico. Dos anos 80. Então, roda a vinheta aí, galera. O que tu achou de eu falar galera, cara? É muito anos 80. É né? muito. A galera, é do Balacobaco. É isso aí. É isso aí. Ah, que bravo, esses dois tiozão aí. Cara, vamos falar de um brinquedo dos anos 80 que não foi o primeiro na linha dele, mas com certeza popularizou esse tipo de brinquedo, não só no Brasil, como também no mundo. E se hoje a gente tem toda uma indústria que movimenta bilhões, se deve, em parte, ao... Ioiô. O ioiô. O ioiô. E, na verdade, não movimenta bilhões, pessoal. Não movimenta bilhões, não. Cara, o ioiô foi uma febre naquela época. Exato. E nós vamos resgatar uma particularidade específica, e quem é da década provavelmente lembre, e quem não é, por favor, pesquise. Está aqui aparecendo a foto do que a gente está falando. Aí na tela. Ele foi popularizado basicamente por um fabricante de refrigerantes muito famoso, talvez o número 1 do mundo, que a gente não vai falar o nome porque não está recebendo nada. E, na verdade, o que foi o movimento na época, né? Não sei se tu vai lembrar, Alexandre, mas o pessoal tinha uns grupos contratados de, inclusive, nas escolas mostrar, fazer a apresentação, claro, né? Porque tinha os especialistas com isso. Eu não sei como é que não virou um jogo olímpico. Deveria ter virado um jogo olímpico, tu não acha? Eu acho que tinha potencial. Talvez o pessoal preferiu Pinica. Pinica também não virou. Não virou, né? Mas estaria na Aliás, frente. tá dando spoiler de um outro episódio aí. Bom, mas falando do ioiô, basicamente, né, é um cilindro com uma cordinha que desce e sobe, né? E aliás, acho que muita gente ganhou muito dinheiro com os barbantes. Por favor, descreva novamente o ioiô. Que eu achei muito com uma excitante. Rodinha que desce e sobe. Cara, deu uma vontade mesmo. Os ioiôs da fabricante de refrigerantes tinham dois tipos, né? Tinham um que era chamado profissional, com o símbolo, claro, do refrigerante e ao redor todo branco. Bolinha, a gente nem chegava perto, né? Cara? Não, mas tinha um mais top ainda, né? Um mais... tinha um que... Não, tinha um de plástico bem normalzinho. Esse era considerado o profissional. Esse era o profissional. E tinha o super. Pesado, né? Tinha o super, que era o mais pesado. Exato. Mais caro. Exato. Mas assim, só lembrando, Leandro, que não tinha só da Coca. Não. A Coca se popularizou, mas tinha outras marcas. Né? Mas basicamente do mesmo fabricante, né? Que era Coca, Fanta. Não, mas tinha de outras marcas. Sim, não, claro. Mas o que se popularizou, que a gente está lembrando, e quem viveu os anos 80 deve ter visto na escola, deve ter tido o seu. A maioria que teve não sabia usar, mas teve, né? É isso que tu falou, né? O pessoal ia nas salas de aula, nas escolas, demonstrar como se fazia. Daí eles tinham uma série de manobras, que tu jogava aquilo, como tu deixava uma folguinha ali no barbante, aí que ele ficava rodando o eixo naquela folga. E aí tu pegava aquela linha que sobrava para cima e eu, cara, muito exercitei a minha imaginação. Exato. Isso, porque eles falavam assim, esse aqui é a Torre Eiffel. O trapézio. E eu tentava fazer, não chegava nem perto, mas na minha cabeça eu tava arrasando. Mas foi sem dúvida um brinquedo muito marcante.
Lembrando que para adquirir ele, basicamente você tinha que levar algumas tampinhas do refrigerante e pagar um valor extra. O valor extra era o custo dele, as tampinhas eram só para você beber o refrigerante. Mas foi marcante, né? Foi algo interessante, estamos resgatando aí. E se alguém aí que está assistindo conseguia fazer o trapézio, escreve aí. Escreve ioiô e conta aí como foi sua experiência. O ioiô tinha uma outra particularidade muito legal, que quando dava briga, você pegava aquele ioiô, já sabe, né? Mas enfim. Desconheço essa particularidade, mas fica o registro aí. Muito bem, então esse é o nosso brinquedo dos anos 80, excitante, maravilhoso. Semana que vem a gente vai falar provavelmente sobre biboquê. Exato. Voltando para falar sobre um fato histórico que aconteceu na década de 80, que abriu as portas para toda a indústria de entretenimento e que movimenta bilhões hoje. E é claro, você já ouviu eu falar isso no bloco anterior, porque eu tinha errado o texto, né? Mas no episódio anterior, né? Não, no bloco. Era no episódio. Não, a gente está no segundo episódio ainda, filho. Mas era no episódio anterior. No episódio anterior, tu ia falar do... Ah, é? Me enganei do Flamengo. Voltando. Fala aí, Leandro, qual é o fato histórico, meu querido? Nós vamos falar hoje de algo que, na verdade, começou lá atrás, né? Começou na década de 80, foi lançado lá. Mais estranha. Tá, começa lá atrás. Pessoal... E aí, galera? Não, vai lá. Eu não vou cortar nada disso, só pra ficar ligado. E aí, galera? Voltando agora com o fato histórico. E hoje nós vamos falar de algo que começou nos anos 80, mas que influencia a galera até hoje e que gera, esse sim, diferente do outro episódio, bilhões e bilhões de faturamento. Nós vamos falar hoje de quê? Nós vamos falar sobre jogos eletrônicos, que, aliás, já existiam há muito tempo atrás, né? Aqueles consoles, tipo não vou lembrar o nome, meu tio tinha um que era 2 hastezinhas, o Game Jogo, acho que era o nome. Exato. Né? E depois foi evoluindo, mas quem ficou responsável por popularizar, fazer com que a criançada matasse aula e ficasse em casa, escondida dos pais jogando, foi o nosso querido Atari. Exato, lançado em 1983. 83, 83. Em 83 foi o lançamento oficial, mas o mercado quase colapsou depois disso. Por quê? Por causa de certa forma, quem teve na época sabe do que eu estou falando. Eram consoles mal projetados, né? Não tinham nem se compara, claro, com o que tem hoje, né? Mas acabou, assim, ele foi um sucesso em termos de inovação, mas não era um sucesso em termos de uso, né? Para você ter uma ideia, você que não conhece, quem viveu os anos 80 sabe como que era o Atari. Para você que não conhece, você que é filho, é neto, os gráficos eram extremamente toscos, os roteiros dos jogos não existiam. Era pura diversão, né? Era tipo assim, era tu sentar e deixar o cérebro derreter e ir tomando Coca-Cola e comendo salgadinho. Basicamente era essa vibe, mas ele deu o pontapé inicial para que as pessoas gostassem, porque aquele cara que jogava lá é o cara que hoje também joga, mas em consoles muito mais evoluídos. Exato. Né? Fica aí uma imagem dele, né? Para vocês terem uma ideia. E mais recentemente... se vocês quiserem ter uma noção do que era o Atari na época, pega aqueles celulares do joguinho da cobrinha, sabe? Que também já é velho, né? Também já é velho, mas ele já é uma evolução. Exato. Mas é uma evolução do Atari. É uma evolução do Atari. Mas o jogo marcante, né? Eu não tive Atari. Teve Atari ou não? Não, eu jogava na casa dos parentes. Nenhum de nós teve. Mas o jogo marcante era Space Invader. Mas tinha outros. Mas o marcante era o Space Invader. O Space Invader. Porque tinha nos fliperamas também, né? Exato. Mas tinha o Pitfall. Não vamos falar do fliperama, porque isso é para um outro episódio.
Mas a gente nem tem outro episódio na vista ainda. Temos sim. Temos. Então tá. Então no próximo episódio ou nos outros a gente vai falar sobre aquela febre dos fliperamas malditos, amaldiçoados, coisa de gente que não estava perdido na vida. Exato. Na verdade, todos que estão nos assistindo. E fica a dica aí para pesquisar um pouquinho mais sobre Atari. Vocês vão se divertir bastante. Esse foi o nosso fato histórico dos anos 80. Muito bem. Voltando aqui, a gente estava discutindo sobre o tempo do programa. O Leandro saiu com uma pérola que é o seguinte, a gente não pode passar de 25 minutos, 30 minutos para deixar o gostinho de quero mais para quem gostou. Então vamos dar assim só um gostinho para eles. E um gostinho de ufa, que bom que terminou para quem não gostou. Exato, a gente vai agradar os fãs e os haters, né? Exatamente, então se você gostou, escreve aí que pena, e se você detestou, escreve ufa. Com 2 Fs. Gente, a gente está encerrando aqui o nosso segundo episódio do Pode Parar, onde a gente falou do New Order, banda dos anos 80, falamos sobre o Atari e falamos sobre o Yo-Yo. Então, se você curtiu, a gente está evoluindo, trazendo novos conteúdos. A ideia é fazer um bate-papo entre nós dois aqui, mas também com vocês. Já te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like, manda teu comentário. Sugestões também são bem-vindas. Exato. Né? Tanto de fato histórico como de um brinquedo, né? Um passatempo. E falar um pouquinho também de alguma banda marcante dos anos 80. Obrigado aí, gente. Valeu! Tem que deixar aquele gostinho de quero mais para quem gostou e aquele ufa para quem não tá aguentando.